A fortuna demonstra seu poder, onde a virtude não está preparada para resistir. Preste muito atenção, porque você está prestes a desaprender tudo o que sabe sobre poder. Existe um instante, uma decisão silenciosa de uma fração de segundo que você toma quando alguém o confronta, lhe imputa algo, desafia seu valor. É tão rápido que você nem percebe. Mas é ali, nesse micro-momento, que a maior parte das pessoas entrega o próprio poder de bandeja. E nesse instante a pessoa comum faz exatamente o que foi condicionada a fazer a vida inteira. Ela se defende. Eu não quis dizer isso. Você me entendeu mal. Juro que eu não sou assim. Por fora isso parece nobre, parece maduro, parece até moralmente correto. Mas para Maquiavel, esse é o momento exato em que você perde tudo. Porque no segundo em que você se defende, você admite uma coisa sem dizer em voz alta. A sua opinião sobre mim é tão importante que eu preciso provar que você está errado. E nos jogos de poder, a percepção não é só um detalhe. Percepção é realidade. Se eles o veem hesitar, não enxergam alguém injustiçado. Eles sentem o cheiro da presa. Essa é a lei implacável que Maquiavel compreendeu. O homem que se apressa em se defender, se rebaixa. O homem que não o faz, obriga o mundo a se reposicionar ao redor dele. Agora, esquece teoria por um segundo e olha para sua vida real. Quantas vezes você explicou demais algo que não merecia explicação? Quantas vezes você pediu desculpa por coisas que, no fundo, não foram erro seu? Quantas vezes você tentou limpar sua imagem na frente de pessoas que nunca se esforçaram para te entender? E quanto mais você fazia isso, mais o respeito diminuía. É por isso que hoje você sente que todo mundo perdeu o respeito por você. As pessoas falam com você de qualquer jeito, passam por cima da sua opinião, te interrompem, te cortam, te usam como piada, te deixam sempre em segundo plano. Não foi de um dia para o outro, foi nesses pequenos momentos em que você escolheu se defender, em vez de se posicionar. Se você está sentindo esse incômodo agora, ótimo. Esse vídeo não é para te elogiar, é para te mostrar com Maquiavel na mesa que foi você mesmo que treinou o mundo a te tratar assim. E ao mesmo tempo, é aqui que começa o seu recomeço. Se você compreendeu essa armadilha inicial, fique atento, porque a partir de agora eu vou te mostrar por que isso acontece, como isso se instala na sua mente e principalmente como virar esse jogo mesmo depois de todo mundo já ter perdido o respeito por você. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez doa um pouco. Você consegue lembrar da última vez em que alguém passou do limite com você e você fingiu que estava tudo bem? Pode ter sido numa roda de amigos. Aquela piada inofensiva que todo mundo achou engraçada, menos você. Brincaram com algo que te expõe, que te diminui, que encosta na sua maior insegurança. Todo mundo riu. Você riu também. Por dentro, você sentiu um aperto no estômago. Por fora, você ajudou a sustentar o show. Ou pode ter sido no trabalho. Você faz mais do que pedem, cobre o erro dos outros, segura a responsabilidade que ninguém quer. Aí, quando acontece um problema, alguém aponta o dedo para você na frente de todo mundo. Você vacilou, você não entregou, você está atrapalhando o time. Em vez de olhar no olho e colocar as coisas no lugar, o que você faz? Respira fundo e começa o discurso. Não, pera, deixa eu explicar. Eu até tentei, mas eu sei que parece isso, mas na verdade, você vira um advogado mal pago da própria imagem. Você tenta desesperadamente provar que é uma pessoa boa, que teve boa intenção, que não merece aquela crítica. E no fim, o que sobra? Ninguém te respeita mais por isso. Ninguém te valoriza mais por isso. E você ainda volta para casa com aquela sensação nojenta de que se vendeu barato. Eu sei descrever isso com detalhes, porque eu também já fui exatamente esse tipo de pessoa. Teve uma fase da minha vida em que parecia que meu nome era "foi mal". Tudo o que acontecia eu respondia com "foi mal", "eu só quis ajudar", "foi mal", "eu tô meio cansado", "foi mal", "não era minha intenção". Eu confundia duas coisas perigosas: achar que ser compreendido é essencial e acreditar que ser visto como bom é mais importante do que ser respeitado. Até que um dia, depois de mais um episódio em que eu me explicava como um réu tentando escapar de uma pena que não merecia, caiu a ficha. Eu não estava sendo bom, eu estava sendo conveniente. Conveniente para os outros, destrutivo para mim. Foi aí que Maquiavel entrou na minha vida, não como um vilão de desenho animado, mas como um cirurgião frio que corta as ilusões pela raiz. Quando eu comecei a ler Maquiavel, uma ideia implícita me atropelou. Nos jogos de poder, quem se apressa em justificar se coloca abaixo de quem acusa. Quem não corre para se explicar, força o outro a lidar com o peso das próprias palavras. Eu olhei para minha história e percebi. O desrespeito que eu recebia não era acidente, era consequência. Consequência de anos reagindo
errado nos momentos decisivos. E talvez, se você for honesto consigo mesmo, vá perceber a mesma coisa. Você não chegou nesse ponto de falta de respeito de um dia para o outro. Você foi construindo isso, tijolo por tijolo, toda vez que escolheu se defender em vez de se posicionar. Agora, a gente vai direto no ponto onde Maquiavel enfiaria o bisturi sem anestesia. Primeira regra para reconstruir respeito: pare de se defender quando estiver sob ataque. Isso parece contraintuitivo, porque você foi treinado a vida inteira a fazer o exato oposto. Na escola, quando acusavam você de algo, o professor dizia: se explique. Em casa, quando dava algum problema, seus pais pediam: o que você tem a dizer em sua defesa? O mundo te educou para acreditar que justificativa é sinônimo de maturidade, que o adulto responsável é aquele que explica, se desculpa, mostra que é do bem. A visão maquiavélica é outra. No jogo do poder, quando alguém te ataca, não está buscando verdade, está buscando vantagem, a armadilha invisível da defesa. Repara no mecanismo. Alguém te acusa, distorce, exagera ou te coloca contra a parede. Você entra em pânico interno. Vão pensar que eu sou isso mesmo. Você corre para provar que não é. Ao fazer isso, você comunica: a sua opinião sobre mim é tão importante que eu preciso combatê-la. Essa corrida para limpar sua imagem te coloca automaticamente em posição inferior. Você aceita que o outro está no trono da narrativa e você está ajoelhado tentando convencer o rei. Por isso, Maquiavel diria na prática: quem dita o enquadramento tem poder. Quem tenta se limpar dentro do enquadramento do outro já começou perdendo. Exemplo prático 1. A crítica injusta. Imagina isso. No trabalho, alguém solta na frente de todo mundo. Você anda meio desatento, né? Tá errando coisa básica. Seu impulso automático é dizer: não é isso. É que essa semana eu tô mais cansado, tive um problema em casa, mas eu juro que vou melhorar. Você tenta mostrar que não é incompetente, mas o que a sala toda grava? Você em modo defensivo. Você tentando provar algo. Você aceitando o rótulo como ponto de partida. Agora, olha a mesma cena com outra postura. O cara solta a mesma frase. Você anda meio desatento, né? Tá errando coisa básica. Você olha, pausa um segundo e responde: curioso você achar isso. Depois a gente conversa com calma sobre esses erros básicos. Fim. Sem explicação, sem justificativa, sem discurso emocional. Percebe a diferença? Na primeira versão, você implora por credibilidade. Na segunda, você comunica: eu não reconheço o seu direito de me julgar assim na frente de todo mundo e não vou entrar no seu teatrinho. Você muda o peso da cena sem levantar a voz. Exemplo prático 2. Relação e culpa emocional. Agora pensa num relacionamento. A pessoa vira para você e diz: você é muito frio, você não se importa comigo, você só pensa em você. O que o treinado em se defender faz? Começa a lista: não é verdade, eu faço tudo por você. Lembra daquela vez que eu só tô cansado, eu tenho trabalhado demais, você não entende o meu lado. Você tenta provar que é bom, só que ao fazer isso, você assume o papel de réu. Você aceita ser julgado nesse tribunal informal que a outra pessoa montou. Maquiavel arrancaria o véu e mostraria: quem aceita ser julgado já aceita ser inferior. Agora olha uma alternativa maquiavélica de postura. A pessoa diz: você é muito frio, você não se importa comigo, você só pensa em você. Você responde: interessante você concluir isso. Silêncio, olhar firme, zero justificativa. Se a pessoa continuar, você pode completar: se você realmente acha que eu sou assim, talvez o problema não seja só eu, talvez seja o que você escolhe continuar aceitando. Mais uma vez, você não grita, não ataca, mas você recusa o papel de acusado desesperado. O poder do silêncio firme. Existe um tipo de silêncio que é covardia, aquele em que você engole tudo, abaixa a cabeça e aceita qualquer coisa. Mas existe um silêncio que é arma. É o silêncio de quem não se sente obrigado a explicar o próprio valor. É o silêncio de quem está dizendo sem palavras: você pode falar o que quiser, mas eu não vou me colocar na posição de provar que sou diferente do que você imagina. Esse silêncio constrange o agressor, porque agora ele está sozinho com as próprias palavras. Sem a sua defesa, ele não tem com quem brincar de tribunal. Ele sente o peso do que disse. Ele percebe que você não está disponível para ser o bode expiatório emocional da situação. Mas e se eu estiver errado mesmo? Talvez você pense: ok, mas e se eu realmente tiver errado? Não devo me explicar? A diferença é posição, não verdade. Você pode reconhecer um erro sem se arrastar. Exemplo:
exemplo, você atrasou uma entrega. Alguém cobra na frente de todo mundo. Você sempre atrasa, nunca cumpre o prazo. Resposta defensiva. Não, não é bem assim. É que essa semana eu tive um monte de coisa. O sistema travou. Eu tô sobrecarregado. Resposta madura, sem submissão. Atrasou sim. Eu errei nesse prazo. Se quiser falar sobre como ajustar o fluxo daqui para frente, a gente conversa. Você admite o fato, mas não aceita o enquadramento que te diminui. Você sempre atrasa. Você nunca cumpre. Você é um problema. Você separa o que é fato do que é rótulo humilhante. Isso é profundamente maquiavélico. Você não nega o erro, mas também não abaixa a cabeça para qualquer narrativa que jogam sobre você. A primeira grande virada, então, é essa. Nunca mais corra para se defender quando estiver sob ataque. Em vez disso, escolha. Ou você muda o enquadramento, ou você deixa o outro sozinho com a própria acusação. Esse é o primeiro tijolo para reconstruir o respeito. Agora eu preciso te alertar sobre uma armadilha que muita gente cai quando começa a entender isso. Eles ouvem "pare de se defender" e traduzem como "engole tudo em silêncio e vira uma pedra". Isso não é poder, isso é ressentimento mudo. Você não se defende mais, mas também não se posiciona. Você não explica, mas continua permitindo tudo. Por fora você parece frio, por dentro você está apodrecendo, acumulando ódio, fantasiando respostas que nunca dá, vinganças que nunca executa. Esse não é o caminho de Maquiavel. Isso é só a versão amarga do mesmo personagem fraco. Por isso, presta atenção. Parar de se defender é só a primeira camada. Se você ficar só nisso, você não vai ser respeitado. Vai ser apenas um alvo silencioso, previsível e passivo. Maquiavel não fala de silêncio covarde. Ele fala de postura estratégica. Você pode até ter se identificado com isso. Você começou a perceber que se explicar demais te fazia mal. Parou de mandar textão. Parou de implorar para ser entendido. Começou a engolir seco e dizer tanto faz. Só que, estranhamente, o respeito não voltou. Pelo contrário, as pessoas continuaram te tratando igual ou até pior. Por quê? Porque, na prática, nada mudou naquilo que Maquiavel realmente olharia: os incentivos e as consequências. Do ponto de vista dos outros, você continua sendo alguém que não reage, alguém que aceita, alguém que não muda nada, por mais que você cruze a linha com ele. A diferença é que agora você não chora, não argumenta, não se defende, mas também não faz nada que aumente o custo do desrespeito. E aqui entra a virada maquiavélica que quase ninguém te explica. As pessoas não param de te desrespeitar porque entendem que você é bom. Elas param porque percebem que sai caro fazer isso. Caridade não protege sua dignidade. Consequência, protege. Então, não basta tirar a defesa da sua boca. Você precisa colocar peso nas suas atitudes. É agora que o jogo fica interessante. Você não vai mais pedir respeito. Você vai se transformar em alguém que é caro de desrespeitar. Na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, detalhe por detalhe. Maquiavel tinha uma visão fria sobre a natureza humana. Os homens hesitam em ofender aqueles de quem precisam, ou aqueles que sabem que reagirão. Traduzindo, enquanto te desrespeitar for barato, vão continuar fazendo. Seja na piada, na cobrança, na falta de consideração, na forma como falam com você. Respeito não volta porque você merece. Respeito volta quando o mundo percebe que tratar você de qualquer jeito tem custo. Então, vamos descer para a prática. 1. Pare de rir do que te rebaixa. Toda vez que alguém faz uma piada às suas custas e você ri junto para não ficar chato, uma coisa acontece em silêncio. Você está dando autorização. Cena clássica. Amigo faz piada com algo que você odeia sobre si mesmo. Todo mundo olha para você para ver sua reação. Você por dentro, doeu. Você por fora, hahaha, eu sou assim mesmo. O que o cérebro dos outros aprende? Isso aqui é liberado. Dá para brincar com ele assim. Ele aguenta, ele até ajuda. Maquiavel não diria para você fazer escândalo. Ele diria para você mudar o clima. Exemplo de resposta. Piada vem. Você olha, não ri e solta algo como engraçado para você. Para mim não. Curioso você achar isso divertido. Silêncio depois. Você não transformou em novela. Você só deixou claro. Isso não é terreno seguro para você pisar. Na próxima, a pessoa pensa 2 vezes. 2. Coloque consequência, onde antes você só dava desculpa. Gente testa limite o tempo todo. Se te desrespeita e nada muda, está feito o contrato. Dá para continuar assim que não acontece nada. Então, a partir de agora, você vai trocar justificativa por ajuste de acesso. Alguns exemplos. Amigo que só te procura quando precisa, mas some quando é você que precisa. Antes, você se adapta, entende, inventa desculpa por ele. Agora, você não se esforça mais tanto. Demora para responder.
responder. Não se mata para estar disponível. Ele sente a diferença. Parente que sempre te diminui nas reuniões de família. Antes, você ri, engole, volta na próxima vez como se nada tivesse acontecido. Agora, você fala menos, aparece menos, não se abre mais para essa pessoa. Quando ela tenta cutucar, você responde frio ou nem entra no assunto. Chefe que grita com você. Antes você aceita, se explica, tenta acalmar. Agora, você diz com calma. Se for no grito, eu não continuo essa conversa. Quando estiver disposto a falar normal, a gente fala. E você literalmente sai da sala ou encerra a call. Não é vingança. É reajuste de acesso. Você está ensinando. Quanto mais você me desrespeita, menos acesso você tem ao melhor de mim. 3. Ajuste a sua presença. Menos promessa, mais coerência. Tem um detalhe que Maquiavel perceberia rápido em você. Talvez o desrespeito que você recebe também venha da sua própria incoerência. Você fala que vai mudar. Não muda. Fala que vai chegar na hora, se atrasa sempre. Promete mundos e fundos, entrega migalhas. As pessoas passam a não te levar a sério. Respeito não é só não me zoa. É também, quando eu falo, vale alguma coisa. Então, a partir de agora, prometa menos, fale menos, entregue mais. Em vez de justificar atraso, seja o cara que simplesmente chega na hora. Em vez de prometer mudanças enormes, seja o cara que muda em silêncio. Pouca gente percebe. Mas isso é profundamente maquiavélico. O poder duradouro não está no discurso, está na previsibilidade da sua força. Você quer que as pessoas pensem em algum nível. Se eu marcar com ele, ele vai cumprir. Se eu passar do ponto com ele, ele se afasta. E eu tentar diminuir ele na frente dos outros, eu vou passar vergonha, não ele. É assim que você se torna caro de desrespeitar. Talvez, enquanto você me ouvia até aqui, uma voz tenha surgido na sua cabeça. Mas se eu fizer isso, se eu parar de rir de tudo, se eu começar a colocar consequência, se eu parar de me explicar, as pessoas vão dizer que eu mudei, vão dizer que eu tô estranho, frio, arrogante. Sim, vão. E isso é exatamente o que precisa acontecer. Porque precisamos encarar uma verdade dura. O personagem que você interpretou até hoje, bonzinho demais, disponível demais, justificável demais, foi exatamente o personagem que ensinou o mundo a perder o respeito por você. Enquanto você se esforçava para ser gente boa, o que o mundo via era alguém que aceita piada pesada, alguém que se desculpa por tudo, alguém que nunca cobra, alguém que está sempre ali, por mais que seja maltratado. Maquiavel não escreveu para transformar ninguém em vilão. Ele escreveu para arrancar a fantasia e mostrar. É assim que o jogo é jogado. Você pode odiar as regras, mas ainda está dentro do tabuleiro. Na prática, o que você está começando a fazer agora é reeducar o mundo à sua volta. E reeducar sempre gera resistência. O amigo que sempre te zoou vai sentir falta do palhaço disponível. A pessoa da família que sempre despejou frustração em você vai estranhar o seu limite. O chefe que sempre gritou vai estranhar quando você não aceitar mais aquele tom. Eles vão dizer, você não era assim. Tá diferente, hein? Tá metido agora? Tá levando tudo muito a sério. E aqui entra o ponto central dessa parte. Você não é obrigado a continuar sendo quem você precisou ser para sobreviver numa fase fraca da sua vida. Esse você não era assim que jogam na sua cara, traduzido, muitas vezes você não era alguém que se respeitava tanto. Você não era alguém tão difícil de manipular. Você não era alguém tão caro de usar como válvula de escape. O que Maquiavel te ensinaria se estivesse sentado com você agora é algo assim. Você não controla se os outros vão gostar da sua mudança, mas você controla se vai continuar sendo cúmplice do próprio desrespeito. Quando você para de se explicar para quem não quer te entender, coloca consequência onde antes você só colocava desculpa, fala menos e age mais. Não ri do que te diminui. Você está na prática dizendo para o mundo, eu posso perder gente, mas não vou mais me perder para manter ninguém. E é aqui que o respeito começa a voltar, não de forma explosiva, mas silenciosa. Primeiro, as pessoas estranham, depois testam, depois entendem que você não está blefando. E com o tempo, ajustam a forma de lidar com você. Algumas vão embora? Vão. Mas, sinceramente, se a sua presença só era bem-vinda enquanto você aceitava ser tapete, o que exatamente você perdeu? Você não está se tornando cruel, você está se tornando justo consigo mesmo. Esse é o novo enquadramento. Você
você não é mais o personagem que mendiga respeito. Você é o protagonista que recomeça, consciente do próprio valor, disposto a pagar o preço de ser levado a sério. Vamos recapitular tudo que Maquiavel, sem saber, acabou te ensinando hoje. Você chegou nesse vídeo com uma sensação clara. Todo mundo perdeu o respeito por mim. Talvez você nem conseguisse explicar exatamente o porquê, só sentia. Ao longo desse tempo, a gente expôs o que estava escondido. Você foi condicionado a se defender. Desde cedo, te ensinaram que se explicar era o caminho certo. Quando alguém te atacava, te julgava, te distorcia, você corria para provar que era uma pessoa boa. Maquiavel te mostrou o lado frio disso. Quem se apressa em se defender se coloca abaixo de quem acusa. Esse reflexo te colocou na posição de réu da própria vida. Em vez de ser protagonista, você virou o personagem que está sempre justificado, sempre pedindo compreensão, sempre tentando limpar a própria imagem. E quanto mais você fazia isso, mais o respeito diminuía. A primeira virada foi parar de reagir como réu. Você entendeu que nem toda acusação merece defesa, que às vezes a resposta mais poderosa é um curioso você pensar assim, se é isso que você acha, ok, ou até o silêncio firme de quem não se sente obrigado a provar seu valor. Mas só parar de se defender não basta. Se você apenas engole tudo em silêncio, vira um poço de ressentimento. Não é isso que Maquiavel defenderia. Ele falaria de postura, não de mutismo sofrido. Você não quer ser a vítima que cala e adoece. Você quer ser o indivíduo que sabe onde se coloca. Então veio a segunda grande regra: torne-se caro de desrespeitar, parando de rir do que te diminui, colocando consequência onde antes você só dava desculpa, ajustando o acesso. Quanto mais te desrespeitam, menos acesso tem ao melhor de você, prometendo menos e entregando mais, substituindo justificativas por coerência. Aos poucos, você está ensinando o mundo de novo. Comigo, não é mais qualquer coisa de qualquer jeito, a qualquer hora. E por fim, você entendeu o enquadramento maior. O você não era assim que vão jogar na sua cara significa, muitas vezes, você não era tão difícil de manipular. Você não era alguém que se respeitava tanto. Você não é obrigado a permanecer na versão de si mesmo que permitiu o desrespeito. Você pode e deve recomeçar. O recomeço que Maquiavel apontaria. Se Maquiavel estivesse narrando sua vida agora, ele diria algo nessa linha. Até aqui, você foi moldado pelo medo de desagradar e pelo vício de se explicar. A partir daqui, você será moldado pela coragem de suportar a reprovação e pela força do silêncio que não implora a aprovação. Seu recomeço não é uma frase bonita, é um conjunto de microdecisões. Na próxima piada que passar do ponto, você não vai rir. Na próxima tentativa de te colocar como réu, você não vai fazer discurso choroso. No próximo grito, você não vai gritar de volta, mas também não vai ficar ali como cachorro adestrado. No próximo desrespeito, você não vai inventar desculpa pelos outros. Vai ajustar o acesso e, principalmente, você vai aceitar o incômodo de ser visto como frio, estranho ou metido, porque finalmente decidiu ser leal a si mesmo antes de ser agradável para os outros. Se você esquecer tudo que eu te disse, guarda isso. Quem corre para se defender aceita o papel de réu. Quem não ri do que o diminui, ensina o mundo a medir as palavras. Quem coloca consequência no desrespeito, se torna caro de atacar. Quem aceita ser visto como frio por se respeitar, finalmente sai do papel de tapete. Esse é o seu novo terreno de jogo. Agora, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, deixa uma palavra nos comentários. Escreve simplesmente recomeço. Sem textão, sem justificativa. É só você dizendo para você mesmo e para quem te ver ali. Eu entendi, e eu escolho jogar esse jogo de outro jeito a partir de hoje. Segundo, continua essa jornada no próximo vídeo. Se esse vídeo te cutucou, você precisa ver o próximo. Nele eu vou te mostrar as atitudes sutis que fazem qualquer pessoa perder o respeito por você sem perceber. E como cortar isso pela raiz antes que destrua seus relacionamentos, sua carreira e sua própria visão de si. Clica aí, continua comigo. Você passou muito tempo sendo o personagem que aceitava qualquer coisa. Agora é a fase de se tornar o estrategista que Maquiavel respeitaria. Nos vemos no próximo vídeo.